Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. O tema do Salada Net de hoje é esoterismo, ocultismo e bruxaria. Para isso eu tô aqui com o psíquico e bruxo Edu Scarfon. Tudo bom, Edu? Tudo bem, Maura? Tô super feliz de ter você aqui. Faz um tempão que você esteve aqui no programa e muitas coisas aconteceram de lá para cá, né? É verdade, passa muito rápido, né? Oh. E eu tô bem contente de estar aqui contigo também. É sempre uma alegria, né? Tô feliz. Eu acompanhei o seu trabalho por aí e vejo que muita coisa bacana aconteceu. Você faz um trabalho muito sério, muito focado e muito diferente do que as pessoas têm ideia do nome bruxaria, né? Que todo mundo, bruxaria, ai meu Deus, tenho medo. Não, é a bruxaria do bem, gente. É bruxaria só para você fazer coisas boas para você, né? O Edu faz e ensina, não é isso, Edu? Exatamente. Até porque, Maura, a gente fala que na Wicca só tem um dogma, até porque ela preza pela liberdade. Mas o único dogma é o faça o que quiseres sem a ninguém prejudicar. Até porque a gente acredita que volta, né? Você fez, lançou uma força no universo, isso vai se potencializar e vai voltar para quem lançou. A gente tem consciência que a magia existe, é uma força natural que todo mundo pode utilizar, né? Às vezes a gente usa da magia inconscientemente, a gente não percebe, mas você Com tá pensamento? com pensamento, com as energias que você mexe quando está ali trabalhando com uma erva, um cristal, uma pedra. A diferença é que na bruxaria a gente aprende a usar dessa força de um modo que nos favoreça, que ajude a gente a fazer transformações. Você pode trabalhar o seu afetivo, sua saúde, o financeiro, a sua proteção, fazer isso nada é de muito ruim. bacana, saber disso, e como você estava falando, né? Às vezes a pessoa faz bruxaria sem perceber. Quando a pessoa pensa alguma coisa, sei lá, desde uma briga no trânsito, que a pessoa te dá uma fechada, quando a pessoa pensa, transmite alguma energia ruim para alguém, Transmite. o que acontece? Quando a gente se propõe muito a fazer alguma coisa, né? Eu quero hoje ter um bom dia. O universo começa a nos testar para ver o quão a gente realmente quer que isso aconteça. Ou tá preparado, né? Para Exato. comandar, né? E daí nós temos que tomar cuidado, porque a magia ela não é só quando a gente acende uma vela e faz um pedido. A magia é o tempo inteiro, com os pensamentos, com as palavras. Todo mundo já ouviu, né, que as palavras têm poder, né? E de tem fato, mesmo, né? elas têm. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes você lança uma energia ruim em alguém ali no trânsito, e isso obviamente vai fazendo com que o seu dia se torne pior. Então a gente tem que sair do automático, principalmente porque nós estamos no ano de Marte, que é um planeta impulsivo. Começa em janeiro e vai até o fim Começa do em ano. março. De março de 2015 até março de 2016, estamos nesse ano que as pessoas ficam mais impulsivas. Tem mais propensão a ter acidente, a ter briga, a ter separação, as pessoas se embalarem ali numa paixão, numa coisa mais momentânea. É muito difícil para nós, quem deseja abrir o seu próprio negócio nesse ano, porque é um ano de mais luta, a não ser quem se dedique, por exemplo, a abrir uma academia, uma loja de suplementos alimentares. Porque... Tá pra coisa física agora Exatamente. esse ano? Porque Legal. Marte rege essas coisas. Então, como as pessoas estão mais impulsivas, a gente tem que tomar cuidado, porque uma pequena discussão ela pode tomar uma proporção tão grande e trazer resultados altamente negativos. Então é legal você ir se acompanhando ao longo do dia, tudo que vai acontecendo e falar, peraí, isso aqui não foi legal. Tenta suavizar a situação, eu tava nervoso, né? Foi o calor do momento, né? Desculpa. Né? E mandar uma energia, por exemplo, né? Uma coisa que você lida também é com a telepatia, a Sim. clarividência. Então, se numa situação que você tá com uma energia ruim, ou você quer que a pessoa mude aquele padrão de pensamento, aquele conceito que ela tem de você, sei lá, qualquer coisa que não tá funcionando bem, como é que pode fazer essa comunicação sem ser explícita? Então, eu costumo fazer algo que eu aprendi até com a minha mestra de bruxaria, que me deu uma iniciação em dons psíquicos, que é a Laurie Cabot. Ela explica muito sobre a questão de nós programarmos energia para determinadas situações. Por exemplo, tem uma apresentação em público onde possivelmente eu posso ser julgado. Eu já penso naquela situação, penso naquela reunião antes dela acontecer, nas pessoas que estarão envolvidas ali, e eu lanço uma luz rosa sobre aquela situação. Quem souber entrar em alfa, né, que é um estado alterado de consciência,
faz que um é exercício. baixar a frequência, né? Baixar a frequência. Dá para as pessoas fazerem assim, tentar fazer sem conhecimento? Dá. Imagina que tá descendo uma escadaria, de repente, e à medida que você vai descendo esses degraus lentamente, o seu ritmo, sua frequência cerebral também vai diminuindo. Até chegar numa câmara bem escura, essa câmara seria um simbolismo do inconsciente. Conseguiu chegar nessa câmara escura, é o momento que você pode fazer o seu exercício. Seja tentar captar a energia de alguém, tentar ver o que uma pessoa está sentindo, o que ela está passando, ou de repente até esse trabalho de enviar luz para aquela pessoa visando contornar uma situação difícil. Muito Luz rosa, interessante. né? A gente Agora, costuma- falando em luz, nós temos aqui uma vela. O que essa vela representa? Ou você acender uma vela dessa, traz o que para o ambiente? A gente sempre acende uma vela com uma intenção. Né? Os antigos já faziam desse modo. Agora, só uma parte. De repente, até numa festa, Sim. seria legal que a festa seja prazerosa para todos. Harmoniosa. Que tipo de vela seria boa? Que cor? Aham. Então depende muito da festa, né? Então se for algo que gira em torno de amor, a gente trabalha muito com tom de rosa, né? Já se é algo que vai para o lado mais da paixão, né? A gente já passa para o vermelho. Então a gente sempre tem que fazer o estudo da cor da vela para ver quais são as energias em torno daquela cor e se combina com a ocasião, com o evento. Por exemplo, o violeta eu gosto muito para transmutar ansiedade, negativismo. Essa é a vela que ajuda a transformar as coisas ruins em coisas boas. Agora, existe alguma cor que seja negativa? Falar, essa cor você não usa nunca, que não é boa? Não existe, porque a gente fala que tudo no universo tem o seu contraponto. O mesmo vermelho que representa a paixão também é violência. Todas as cores têm os dois lados. Que nem o negro todo mundo vê de um jeito muito negativo. E não tem nada disso. O negro também representa neutralização. Eu ouvi uma coisa que você estava explicando sobre a vela preta. Um ritual, digamos assim, de tratamento, de cura, para as coisas que você não deseja mais. Então explica como é que a pessoa pode fazer isso com a vela preta. Pode até escrever num papel tudo aquilo que ela deseja eliminar. Emoções ruins, pensamentos, situações problemáticas. Se quiser, pode pôr tudo isso nessa cartinha e acende uma vela negra. A carta a gente deixa por baixo do pires que está a vela. Quando a vela estiver no final, a gente pega essa carta e queima ela na chama dessa vela. Decretando que do mesmo modo que você está queimando aquela carta, que aqueles problemas também sejam eliminadas. Daí a lua minguante é a melhor ocasião para fazermos isso. Daí foi embora tudo que eu não quero. Agora vamos chamar alguma coisa que eu quero. Exatamente. Faz o mesmo processo? Dá para fazer, por exemplo, no último dia da lua minguante, o processo de limpeza. Dia seguinte já é a lua nova, eu já faço a outra prática. E daí, assim, eu vou escolher a vela que tem a ver com o que eu quero. Mais saúde, vitalidade é verde, prosperidade é laranja. Agora, se eu não souber qual é a cor, se eu quero várias situações ao mesmo tempo, eu trabalho branco, que é a soma de todas as cores. E não tem problema a pessoa querer várias coisas ao mesmo tempo? Não é legal. A magia, quanto mais a gente trabalha com foco, a gente passa a ter resultados melhores, né? É como você pegar um potencial de energia que você começa a distribuir. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho Vai lá. ficar tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos, nada acontece. Bom, então, gente, é uma coisa de cada vez. Conseguiu aquilo, parte para outra, não é? Exato. Agora, Edu, uma coisa muito bacana que eu vi que você foi o ganhador, o melhor paranormal do Brasil. Isso. Esse é o último desafio da temporada para Edu Scarfon. Os detalhes podem fazer toda a diferença. Bruxo Edu Scarfon. Olá, Celso. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Aqui aconteceu algo terrível. Eu tenho aqui a foto de uma pessoa envolvida. Você pode sentir energia, você pode andar pelo quarto, pode sentir a energia da cama, do banheiro e também do corredor. Então, eu quero saber como foi esse processo, se foi surpresa para você ser chamado, como aconteceu isso? Foi muito legal, né? Foi tudo muito intenso. E para mim... Quanto tempo? Foram 3 meses, mais ou menos, né? Bem intensos. Você só fazia isso? Que eu só fazia isso, praticamente. Mas era bem difícil, a cabeça ficava bem no programa, porque a gente gravava 2 vezes por semana, tinha aquela tensão de se nós fomos bem, se não fomos, porque você só ficava sabendo no dia do programa, Isso ali ao atrapalha vivo. um pouco? Você sentiu, assim, que a ansiedade de estar competindo? Porque uma coisa é você ter o seu trabalho, ter as suas visões e tal. Agora, tá ali, além de ter pressão, ainda tem telespectadores e ainda tem a competição, né? O ambiente em si, ele era totalmente desfavorável. 40 pessoas ao seu redor, Sem concentração. pressão, sem concentração.
Agora, o que me facilitou muito é que eu tinha feito um treinamento um pouco antes, né, do programa, acerca de psiquismo, dons psíquicos. Então, eu passei a aplicar as técnicas que eu aprendi para eu relaxar e entrar na energia da coisa. Eu entrava em alfa e daí eu esquecia, para eu poder me concentrar ali e tentar distinguir a energia, né, os fatos. Teve né, alguma situação nova para você que você nunca tinha feito? Ah, teve. Situações de crime. Por exemplo? Porque nós não estamos habituados, os participantes, de um modo geral, a lidar com isso. Então, teve umas situações escabrosas, né? Crimes que aconteceram já há muito tempo, ou se não, que não tiveram repercussão na mídia televisiva, né? Porque assim a gente chegava lá sem saber o que aconteceu. Então, pra gente, isso foi muito novo, e você perceber que as coisas que você está falando realmente estão batendo, que você acessou informações que você não tinha conhecimento algum, isso pra gente já era um ótimo resultado, já trazia satisfação que a gente estava realmente no caminho certo. É um retorno bem bacana, né? Eu entrava em alfa primeiro, ia tocando as portas para poder perceber qual era a sensação. E realmente a gente sente. Tem locais que você sente, tinha portas que eram mais quentes e uma energia mais vibrante, que a mão ficava ali pegando fogo praticamente quando você encostava. Sentindo fogo é o quê? Alguma que tem tensão. ali dentro? Alguém que está bem ligado, que está despertado, possivelmente porque está sentindo algum medo, algum receio. E já outras você sentia frio, sentia uma energia de tranquilidade. Só na porta, do lado de fora da Do lado de porta, fora. gente. Olha que coisa fantástica, né? Sim, e daí o que eu fazia para confirmar, eu passava com o tarô depois, né? E daí o tarô batia exatamente com a sensação. Uma outra coisa que a gente vai pegar já já é o tarô, mas uma coisa que eu queria comentar com você, já falando de energia, é o encontro das pessoas, né? Como é que funciona essa energia? Porque às vezes a pessoa tem sexo casual, não encontra mais as pessoas, mas o que eu ouvi dizer é que você carrega por um tempo essa energia. É real isso? É real. O sexo é a maior forma de troca de energia que existe. O abraço é uma forma potente, o carinho, a comunicação, mas o sexo em si é a maneira mais intensa. Ali você transmite toda a sua energia vital, suas emoções, seus pensamentos, e você também recebe. E isso demora um tempo, a gente fala até pra Quanto gente tempo? poder purificar disso, né? Depende muito de cada pessoa, mas leva-se alguns dias, inclusive. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado até com quem nós nos relacionamos sexualmente, porque às vezes a pessoa tá com tudo na vida travado, dando errado, né? Você carrega isso? E você carrega isso Olha, consigo. o né? perigo está achando que sai impune nada, né? Você não sai impune. Mas também se é uma coisa boa, né? Se a energia é boa... Pode te revigorar. Então, na verdade, essa troca aí tem que ver com quem você está trocando. Exatamente. Né? Tem que ser cuidadoso. Da outra vez que você esteve aqui, eu vejo como a gente vai evoluindo em termos de conhecimento mesmo e de interesse, né? O seu tema sempre foi uma coisa que sempre me instigou, sempre me interessei, mas hoje eu me sinto mais próxima disso e com mais vontade de conhecer, né? Acho que é uma tendência natural de você Exatamente, crescer. amadurecendo, né? Inclusive espiritualmente também, né? E às vezes a gente não está preparado para ouvir aquilo, e daí o seu espírito vai ficando mais preparado com o passar do tempo para ouvir falar de determinadas coisas. Nessa participação que você ganhou, né? O melhor paranormal. Isso também te fez conhecer mais e crescer, né? Com coisas que você não tinha vivenciado. Por exemplo, o psiquismo, né? A paranormalidade, os dons. Então, muitos anos, grande parte da minha vida, eu não soube lidar com isso, né? Quando eu ficava sabendo que alguém teve uma morte brutal, por exemplo, isso me dava, às vezes, um embrulho no estômago, sensações horríveis, a pressão, uma série de sensações ruins quando eu ia mentalmente, psiquicamente, até a situação. E aqui no Brasil mesmo, eu não sabia ninguém que tinha conhecimento disso para poder me auxiliar, né, para eu brecar esse dom, né, que ao mesmo tempo era horrível. Nos últimos anos que eu aprendi a lidar com isso, com esses treinamentos psíquicos, né? Daí eu aprendi a me blindar desse tipo de coisa. A energia do outro é do outro, a minha é a minha, elas não devem ficar unidas, né, durante muito tempo, né, a não ser no momento que eu estou fazendo um diagnóstico psíquico. Ali eu preciso entrar na energia do outro, mas depois eu me blindo e a energia do outro que retorne para o local de onde ela veio. Agora, uma pessoa que não tem a tua vivência, experiência, nem profissão, quando ela ouve alguma coisa, está trocando, está conversando com uma pessoa que está contando coisas pesadas,
Como é que a pessoa deve se proteger? Porque também a pessoa está precisando falar e você se sente na obrigação de ouvir. De ouvi-la. Como é que a pessoa tem que se comportar? Fala. Ouve, escuta. A gente até ensina que alguns cristais podem ajudar muito nesse processo. Como o caso desse daqui, a turmalina negra, essa é uma pedra que ela nos protege psiquicamente falando. Que a energia do outro não invada o nosso ser. Você pode carregar e mentalizar que o espírito dessa pedra te empreste, né, a capacidade de proteção, te blindando de modo que você não absorva essa energia. Agora, já no programa, nós não tínhamos muito o que fazer. Nós precisávamos entrar em sintonia com a energia, porque se você se blindasse e não as captasse, você não ia conseguir ter uma boa performance. Pesado, né? Era pesado, porque depois você ficava mal, emocionalmente, até a gente conseguir eliminar isso e restabelecer o nosso nível energético. Bom, mas isso também é uma coisa que no seu dia a dia você já deve estar Sim. acostumado, porque assim, as pessoas que te procuram sempre, não necessariamente estão em energia ruim, mas estão buscando alguma coisa, ansiosas Estão com por alguma problemas. coisa. Você já deve estar treinado. Sim, exato. Agora, esses aqui, o que são? Essa é a selenita, é um cristal também. A selenita é uma pedra que ela é muito favorável para reconciliação, ela auxilia a restabelecer o elo, né? Mas dentro do trabalho psíquico, ela expande a nossa consciência. Ela dá clareza porque pra muitas gente. vezes você, por não entender o que está acontecendo, não sabe como agir, né? Você tem a sensação, mas você não consegue codificar aquilo, transmitir em palavras, organizar na sua cabeça a ordem dos fatos, e essa pedra ajuda nisso. E essa branca? Essa também é uma selenita, né? Só que essa é que a gente vê mais facilmente. As duas trabalham a mesma coisa. Tá, e a essas questão que de estão consciência. aqui também? Esse é o quartzo transparente, né? A gente fala que é uma biblioteca natural, porque como reflete tudo, né? É como se ele tivesse absorvido, né, as informações que existem na natureza. Então, sempre quando a gente precisa de uma orientação, a gente costuma acessar essa pedra para chegar até aquela informação, para pedir um conselho, né? E é uma pedra também que, no trabalho psíquico, ela nos energiza. A gente fala que o psiquismo, você fica ali 20 minutos, meia hora, tentando fazer uma busca psíquica, você desprende muita energia. Então, quando você termina, você está com fome, cansado, né? Às vezes dá dor de cabeça em algumas pessoas. Então, esse é um cristal que vai ajudando a gente a repor energia à medida que a gente vai gastando, para que a gente não sinta essas quedas. E esse também é a mesma coisa? Essa é a ametista, né? É para a gente transformar as energias também. Então, depois de ter feito um trabalho que você absorveu a energia do outro, você pode usar essa pedra e pedir para que ela vá te ajudando a drenar isso que não serve mais. Olha, e essas? O citrino já faz a proteção também. É uma outra opção, né? Se você não quiser usar a turmalina, é o citrino que ele protege, mas não vai ser de uma forma assim tão radical. Essa daqui, então, só para situações muito Pesadas. Tá. Temos mais duas aqui. Aí também a ametista, né? A violeta, que é para transformar, né, as energias. E aí a opala, né, que é muito usada para fortalecer o canal psíquico, o seu canal intuitivo, os dons. Comunicação. A comunicação, telepatia, psicometria. Agora, só você falou em psicometria, eu acho que clarividência as pessoas sabem que é, né, a faculdade de você ver coisas que não são visíveis. Exatamente. Não é isso? Diz aí, traduz. É isso aí. Além dos olhos físicos, Além dos né? olhos, que a coisas. pessoa entra em alfa e consegue ver. É uma capacidade que todo mundo pode desenvolver, né? E não está associado só à visão de fatos que ainda vão acontecer no futuro. Não, você pode enxergar o que vai acontecer, mas também o que aconteceu, o que está acontecendo, né? É independente do tempo. Sim, e a telepatia... Comunicação mental. Entre as mentes, né? Exatamente. Lembrando que tem gente que tem facilidade para enviar informações, outros para receber. E tem gente que faz as duas coisas bem, né? Sim. Se a gente é do tipo de pessoa que olha para o outro e você já percebe ali no ar o que o outro está pensando, é possível que você esteja dando uma espiadinha na mente alheia sem perceber, e daí você tem esse potencial e pode desenvolvê-lo.
Agora, a psicometria... Psicometria, a gente pega um objeto, um relógio, uma caixa, e a gente tenta entender qual é a energia que está ali, qual é a história daquele objeto, se está ligado a algum fato marcante, algum fenômeno. Então a gente capta a informação, um registro que está contido em algum objeto. Muito interessante tudo isso, gente. Precisaria de muitas horas, né? Mas a gente vai fazendo aos poucos. Vamos pegar o tarô? Vamos. Eu vi uma coisa interessante usando o tarô como um talismã, que você falava do Cavaleiro de Ouros. Sim. Para uma mudança de condutas. Você não está gostando do jeito como você está agindo, das suas emoções, das suas reações. Daí você se espelha. Vê se eu estiver errada, você, Não, né? é isso mesmo. Numa carta do tarô de uma boa conduta, não é isso? Exatamente. Como é que funciona aí o Cavaleiro? Ele é o mais trabalhador do tarô, porque as cartas de ouros estão ligadas a trabalho, a finanças, a dedicação às coisas materiais. E o cavaleiro é quem busca movimentar isso. O cavaleiro de ouros é o arquétipo, né, uma personalidade que eu passo a carregar essa carta pedindo para que eu haja de forma mais parecida com essa personalidade, né, visando movimentar as coisas na minha vida. E como é que a pessoa faz? Carrega na carteira? Carrega sempre com ela? Assim? É importante que ela fique olhando sempre para a carta. Esse negócio de carregar na bolsa, que nem mulherada faz muito, nem lembra mais de onde veio. Então né? você tem que ter uma interação Tem que ter, porque é a interação que faz a diferença. Você olha, você se espelha nessa carta, você pede para que ela te auxilie. De vez em quando tiver um tempo livre, põe a carta entre as mãos e visualiza a situação que você quer que se transforme, pedindo para o arcano te ajudar no processo. Então tem que ter essa interação. Muito bacana. E isso a gente pode fazer com vários arcanos de acordo com a necessidade. Olha, Edu, agora antes de você pegar aqui nas cartas, para a gente até falar de como funciona, tem uma pessoa que mandou um recadinho. Tá precisando de ajuda, vamos ver. Edu, eu queria saber se você prevê o futuro. E se você prevê o futuro, me ajuda. Diz se eu vou arrumar uma namorada esse ano, porque tá difícil, viu? E se eu for arrumar uma namorada esse ano, eu quero saber como é que eu descubro que ele é a pessoa certa. Porque só tá me aparecendo jaguatirica. Só tá me aparecendo tristeza. Você viu, né? As meninas todas, né? Quer achar um namorado, quer poder curtir, dividir, somar, sei lá. E você já tem a data de nascimento dela? Sim. Vamos ver o que vem Como pra ela, né? Mas eu acho ela uma graça. Eu acho que não vai... Bonita, né? Com uma energia uma energia autoastral. legal. Tem uma previsão para ela de namorado para o futuro próximo. Pedir para você tirar 4 cartas. Ó, também tô ajudando, Monali. Lembrando, Maura, que como não existe um futuro pré-estabelecido, tudo que nós falamos quando a gente fala de tarô são tendências. Então, mesmo que saia algo negativo, né, ela pode transformar isso, né? Se você mostrar muito pro universo, tá difícil, mas você tá lá todo dia acordando, Fazendo lutando pra sua aquilo, parte. pode mudar? Pode mudar. Mesmo que tenha uma dificuldade, você consegue ir driblando, né, os obstáculos. Mas aqui no caso dela, mostra sim um novo começo com relação ao amor. Embora exista uma dificuldade, né, o pajem de espadas tem uma nuvem aqui na carta. E por que seria a dificuldade? Primeiro que não está colaborando mentalmente, né, porque ela diz ali no vídeo, tá difícil, né. Tá acreditando, Tá né? acreditando na dificuldade. E a gente não pode cair nessa, porque, por exemplo, as pessoas falam em crise, mas tem gente que fica rica em época de crise. Então a gente não pode entrar na energia do momento, da dificuldade. Mas olha uma carta que mostra um novo amor surgindo para ela. O 2, né, na numerologia, número de parceria. E o naipe de copas é um naipe ligado ao amor, à vida afetiva. Então tem um novo amor sim para ela daqui para o final do ano. Mas é bom ela fazer a parte dela, né, de mudar um pouco esse pensamento, esse padrão de cabeça, né? Exatamente, senão, né, dificulta a coisa. Não é só para ela não, né? Para todo mundo, para tudo que as pessoas estão querendo é bom, porque assim, as pessoas meio que sabem disso, mas sempre tem uma tendência, né, a aparecer aí o vício. Exato. De chamar o negativo, né? Exatamente, de entrar Vamos nesse mudar padrão, isso, gente. que é um padrão ruim, né, Maura? Legal. Bom, agora vamos numa parte que eu considero muito importante. Tudo aqui é importante, viu, gente? Que ele trabalha só para ajudar você a se conhecer melhor, a se cuidar melhor, conviver melhor, que a gente precisa muito do relacionamento, Precisa. né? E se você consegue entender um pouco mais a você e o outro, não tem como não se relacionar bem, não é? Exatamente.
Eu acho que o relacionamento, né, é uma coisa muito desafiadora, né? Que nem quando você tá namorando com uma pessoa, né? É início de namoro, é aquela delícia e tal. E depois, quando você tá casado, né? O dia a dia, é que vem os testes, né? O desafio. E a gente precisa estar com o emocional em ordem. Conhecer alguma técnica, alguma ferramenta pra gente não ferir as nossas relações. A verdade é que a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre, Exatamente. Né? Agora, esse livro, que eu achei muito importante, Curando Suas Emoções. O que tem nesse livro, Edu? É um livro de autoajuda, né? Porque eu acho que não é sempre que a gente está 100%, né? Nós somos vulneráveis, né? Então esse livro auxilia a gente a manter as emoções em ordem. A maioria dos problemas começam no campo emocional. Aí eu ensino algumas técnicas para a gente mudar a situação. Quando você está mal, melancólico, depressivo. Porque a pessoa que está depressiva, ela está doente da alma. Não é uma doença do corpo físico. E daí se materializa qualquer coisa no físico e a pessoa morre, do nada. Então aí nós tratamos, fora o físico, o seu corpo emocional. O que primeiro é atingido? O primeiro é o espírito. Daí ele passa a informação para o corpo mental. O corpo mental leva isso para o emocional, gera-se emoções ruins. As emoções atacam o corpo energético. Atacou o energético, dali é um passo para o físico. Daí a gente vê as doenças se manifestando. Sempre, claro, né? Doença sempre. É criada pelo espírito e pela mente. Isso, pelo espírito, pela mente ou pelo emocional. Ela pode ser criada em qualquer um desses corpos e o físico recebe a informação e manifesta nele. Sim. Então aí eu explico quais doenças, quais são as raízes das doenças, como que a gente se equilibra emocionalmente para não manifestar essas doenças no corpo, como que a gente aperta o botão de pausar, que é para a gente não ser impulsivo. Relaxar mediante a momentos difíceis, né? Transmutar o que você está vivendo, modificar as situações. Então tem várias dicas para isso. Olha que importante, gente. Rituais. Muito legal. Curando suas emoções. Bom, a sua visita está sendo super importante aqui para mim, para todo mundo que está aqui no estúdio. Eu acho que para você que está em casa também. Então, Edu, eu queria que você passasse agora os seus contatos, como é que as pessoas podem conversar com você, ser atendido, né? Sim. Porque você tem um trabalho de acompanhamento, não tem? Exatamente. Eu faço leituras de tarô, mapa astral e leitura psíquica. É isso no espaço Faces da Lua. O telefone é o 23061751, né? E tem também o site do espaço com todas as informações e no Facebook também. E lá eu coloco dicas sobre a energia do dia, como que tá, do que tá favorável, o que não, coloco rituais. Eu só não consigo atender as pessoas pelo Facebook, muitos mandam ali o nome, data de nascimento, a pergunta, difícil, daí não tem né? como, né? Porque é muita gente. Para ter individualizado tem que marcar uma consulta, né? Que é legal, você vai lá só para você. Exatamente. Né? Mas sempre pelo menos dicas eu coloco lá na fanpage, né? Rituais. É uma forma da gente compartilhar um pouco, né, com as pessoas aquilo que a gente sabe e trocar. Gosto eu quero agradecer muito do também. seu trabalho, viu? Parabéns, muito bonito, muito interessante. Dá para ver que é um trabalho sério, um trabalho de bondade, né? Obrigado, Mauro. Legal eu que mesmo. agradeço tanto o carinho como o convite, né? E espero vir mais vezes no Você está futuro sempre aqui contigo. convidado aqui. Agora eu tenho um presente para você, da Copenhagen. Obrigado. Que delícia. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates, né? Olha, eu adoro, viu? Chocolate é o meu preferido, né? Muito o bom. presente certo, adoro. Obrigado. Muito viu? obrigada, Gratidão. viu? Super beijo para você. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.